querido companheiro, deputado José Esmeraldo, presidindo a sessão nesse momento, nobres deputados presentes ainda no plenário, nessa sessão de quarta pela manhã, é com alegria, com satisfação e agradecido a Deus pelo dom da vida, que faço uso da tribuna nesse dia de hoje. Quero cumprimentar a quem nos assiste pela TV Assembleia, pela TVE, quero cumprimentar quem nos assiste das galerias, cumprimentar os nossos servidores. E é importante, acho que, debater temas e o parlamento parlar nesse sentido de debater. Essa Assembleia, ela tem debatido mais e isso tem feito bem ao Parlamento do Estado do Espírito Santo. Aliás, eu acho que nada mais justo e nada mais representativo para o parlamentar de debater temas demandados pela sociedade como um todo. E convergir, divergir, mas chegar a um denominador que possa alcançar o maior número de pessoas da sociedade e alcançar principalmente as pessoas que mais precisam do poder público. E são muitas, e de forma democrática. Então eu vou entrar nesse debate que o deputado Anivaldo dos Anjos acabou de discursar sobre. Esse debate é atual do nosso país. O nosso país vive numa crise ética, numa crise de corrupção, numa crise de lideranças. A gente olha no horizonte e não identifica lideranças capazes de nos conduzir nessa travessia, e o país passa por uma travessia. É importante discutir dentro da família quando o país pede mudanças, e eu observo aqui muitos discursos importantes do deputado Sérgio Majeski, um deputado altamente propositivo que essa legislatura trouxe para essa casa, que toda mudança, ela precisa começar, quando a gente tem necessidade de uma mudança, essa mudança precisa de começar a partir de nós. Então, o país precisa de uma mudança do comportamento ético, uma mudança na cultura do voto. A cultura do voto precisa ser debatida no seio das famílias e que seja mudada no nosso país a cultura do voto. Então, quando eu escuto em Brasília demais da conta, escuto aqui que o governo Temer não é um governo legítimo, eu não posso concordar, eu tenho que divergir. Porque a democracia do país compõe uma chapa de presidente e de vice. E nunca a gente vota só no presidente, a gente vota no presidente e no vice. E em qualquer ocasião, por ausência do presidente, legitimamente é o vice que toma posse. E em qualquer ocasião, por ausência do presidente, é o vice que toma posse. Então, se teve uma democracia na deposição da então presidente da República, Dilma Rousseff. Teve democracia, foi um debate de 9 meses, o tempo de parir um filho, que do meu ponto de vista, no país, isso é longo demais. Isso é uma vida. Uma presidente que o país sabe que ela se envolveu e o governo dela se envolveu em corrupção. Que ela gastava mais do que arrecadava e que isso é crime fiscal. E que demorou quase 9 meses para ser deposta. Automaticamente, e eu não discuto partido, longe de mim discutir partido, automaticamente, a partir da deposição, é legítimo que o vice tome posse. E tem na hierarquia, quem é? O primeiro é o vice, na ausência do vice é o presidente da Câmara, na ausência do presidente da Câmara é o presidente da Corte Suprema desse país. Isso é democrático e isso é legítimo. Então, quando eu ouço dizer que não é legítimo, eu discordo. Porque a democracia e a hierarquia diz que é legítimo. E aí, daí, a partir do momento que houve esse estrangulamento, eu vou chamar disso, porque é óbvio que nós não elegemos a chapa para o vice ser presidente, mas a chapa é para cumprir a democracia. E aí, houve, em função da democracia, houve necessidade de o vice tomar posse. E aí eu pergunto para a sociedade brasileira, o país tem que parar? Nós temos um Congresso caríssimo,
absurdamente caro, custoso para o país, uma Câmara de 513 deputados, com a estrutura empresarial de cada deputado federal, um Senado de 81 senadores, isso forma o Congresso Nacional, cada qual com a estrutura faraônica, e aí a gente imagina que essa estrutura tem que parar, porque Deus sabe, e a democracia diz que é o vice, para que o vice possa ser deposto, uma vez que também está envolvido em corrupção, até porque é parte da chapa. Aliás, eu penso que o judiciário deixou passar uma oportunidade de fazer e de cumprir bem o seu papel, porque eu não consigo entender se os delatores do processo eleitoral de 2014, os delatores da chapa Dilma Temer, eles foram investigados, foram presos, muitos deles já condenados e cumprindo as suas penas, e declararam ter feito contribuições ilegais para aquela chapa e para aquela eleição. Eles estão condenados, e uma Corte Superior Eleitoral desse país conseguiu encontrar argumentos para inocentar a chapa Dilma Temer. Então, se alguém não fez o dever de casa, foi uma Corte Superior Eleitoral desse país. Tendo inocentado, o vice-presidente continua presidente. Então, o meu pronunciamento deixa muito claro aqui isenção, mas o respeito pela democracia. Não crescer contra a democracia. O respeito pelos poderes, apesar de questionar o poder, a decisão de um poder. E aí é legítimo esse vice-presidente corrupto fazendo a gestão. E que, se for para um processo de deposição por cassação do mandato, certamente deverá levar o mesmo tempo que levou a presidente corrupta Dilma Rousseff. E aí é 8, 9 meses. E o país para, e o Congresso, Câmara e Senado para e não vota nada, porque não pode votar. E aí a gente tem, o Brasil tem demandas que vem esperando de décadas. Imaginar uma legislação trabalhista de 1946 e que ela é justa e que ela é atualizadíssima, não é verdade que é. Tanto é que o presidente Lula questionou muito a necessidade de fazer reformas. Usou na campanha dele, em 2002, argumentos de que entraria para promover as reformas que esse país tanto precisa. Reforma, e o presidente questionava muito de reforma trabalhista, de reforma previdenciária, de reforma tributária. Quanto peso tem de tributo nas costas de cada contribuinte do nosso país, as empresas e os servidores das empresas. E o presidente Lula usou demais na campanha reformas. O presidente Fernando Henrique Cardoso, lá em 94, em 96, lá em 96, o quanto que o presidente Fernando Henrique Cardoso disse que faria reformas. E faria que tipo de reforma? Reformas necessárias nesse país, reformas que o país demanda para os parlamentos, para os executivos, demandadas, e reformas que nunca foram ousadas. E agora a gente para. Eu poderia citar aqui pelo menos 2 itens extraordinários na reforma trabalhista que alcança o trabalhador. Vou citar um deles, altamente interessante. O trabalhador do nosso país, ele fica 10 anos numa empresa, e a empresa às vezes pagando em dia o FGTS, que é do trabalhador, e quando o trabalhador tem oportunidade, de graduar, de entrar numa universidade, concluir um curso muito bem concluído, prestar um concurso público, e é aprovado no concurso público, e aí ele precisa rescindir. Ele estudou, ele graduou, ele prestou concurso público, passou, e ele precisa rescindir. E ele fala com o patrão: eu preciso ir embora.
e o patrão para demitir ele, para ele tomar posse no concurso que ele passou, esse empregado perde o seguro, o FGTS de 10 anos de contribuição. Eu concluo, senhor presidente, se o senhor puder me dar 2 minutos, eu vou agradecer muito, até porque não tem muita gente para usar. 10 anos de contribuição de FGTS, fica parado, fica retido, porque o trabalhador que trabalhou 10 anos, que contribuiu e colocou a contribuição dele no FGTS, que fez uma graduação depois de certa idade, que passou num concurso, ele não pode tirar o fundo de garantia por tempo de serviço, essa legislação trabalhista arcaica que pune o trabalhador, e o dinheiro fica parado, sabe para quê, meu povo? Para os políticos emprestar o BNDES, emprestar para o Joelis Batista, para enriquecer ele, tirando do FGTS do trabalhador. O trabalhador perde 100% do FGTS. E aí tem pessoas que falam que não tem nada na reforma trabalhista que ajuda o trabalhador. Então é para engortar o bolso do Joelis Batista. E o trabalhador sabe muito bem, como o doutor Ecos participou e disse que os banqueiros são os maiores privilegiados desse país, e tá certo, mas o recurso que paga o menor índice de correção nesse país é o recurso forçado do FGTS, que o trabalhador põe no FGTS, que não tem a correção da poupança. E o trabalhador hoje não tem direito de tirar o FGTS quando ele precisa de sair. Então essa reforma trabalhista, ela pode ter muitos pontos para melhorar, mas dizer que não tem que reformar, eu acho que é manter o retrocesso do nosso país. O país está no retrocesso. Eu diria outro ponto, deputado Zé Esmeraldo. Qual é o país que estabelece uma obrigatoriedade? Quanto que às vezes chega lá a contribuição que não permite a livre e espontânea vontade do contribuidor, do contribuinte, é contribuição, mas é obrigatória. E ela chega no contra-cheque do trabalhador. Um dia de trabalho dele, por ano, descontado para o sindicato, que às vezes ele nem conhece, e tira do trabalhador, e às vezes o trabalhador vê sendo descontado, e fala, mas justamente nesse mês, que eu estou com uma filha internada, que eu estou com um problema financeiro e estou precisando desses 50, 80 reais para poder pagar o supermercado, para pagar a farmácia, está me descontando o supermercado, está me descontando do meu contra-cheque, é contribuição sindical. O contribuidor não quer e não pode, mas senta a mão e tira para um sindicato que ele não sabe nem o que faz. Quantos 16 mil sindicatos nesse país e uma contribuição obrigatória? Então, o que a reforma trabalhista diz? A reforma trabalhista diz que a contribuição sindical, a partir de agora, ela é espontânea. O trabalhador, ele vai assinar que ele quer e aceita contribuir para o sindicato dele. Ou nada mais justo do que isso, meu povo. Nós precisamos de democracia e não de ditadura. Nada mais justo de que o trabalhador, ele optar para fazer a contribuição no seu sindicato, e não tirar do contra-cheque dele forçadamente, abastecer esses sindicais, essas centrais sindicais. A gente viu uma manifestação agora em Brasília, e que coloca 800 ônibus em Brasília, em plena quinta-feira, uma quinta de trabalho, e 800 ônibus em Brasília, com certeza não são 800 ônibus de trabalhador, porque se trabalhasse na quinta-feira é um dia de trabalho, e não é um dia de encher 800 ônibus e colocar em Brasília. Então é para contribuir com o debate. Eu acho que esse país precisa de funcionar os seus poderes e as suas instituições, e que a democracia seja fortalecida. Nunca, em hipótese nenhuma, a democracia ela pode ser achincalhada a partir do momento que a gente não faça essa contribuição de reforma na própria democracia. Muito obrigado, senhor presidente.